Para resolver, então, por fatoração, esse problema que nós temos aqui no item D, lembrando então também que o valor ali não é zero, é 25. Como eu vou proceder utilizando então a fatoração? Lembre-se que nós temos aqui o coeficiente A e nós temos o coeficiente C, que num deles é 1, coeficiente A, e no coeficiente C é 1/4. Nós podemos extrair a raiz quadrada de ambos, então nós vamos ter, para fazer o método da fatoração, ou seja, fatorar, então nós podemos utilizar então, a raiz quadrada, percebendo, é claro, que esta parte aqui ele é no caso, um trinômio quadrado perfeito. Vamos ver, vamos fazer por tentativas. Usando então a raiz quadrada de A, ou seja, a raiz quadrada de 1, nós vamos ter 1. E vamos acompanhar com x. Como o sinal ali é menos, que está ali na parte do b, então vamos escrever menos aqui também. E vamos fazer a raiz quadrada de 1/4. Para quem não se lembra, a raiz quadrada de 1/4, a raiz quadrada de 1 é 1, e a raiz quadrada de 4 é 2. Tá certo? Então, nós temos ali 1/2. E podemos escrever agora com o expoente 2. Lembrando que isso aqui faz parte dos produtos notáveis, né? E para isso, agora vamos igualar a 25. Então, feito isso agora, vamos fazer o teste para ver se o trinômio, como é o trinômio, se a prova real é de fato a nossa forma de verificar se isso está certo. Eu vou escrever de uma forma mais simplificada, tirando aquele 1 ali, porque 1 vezes x é x, né? Menos 1/2 elevado ao quadrado. Então, no momento que você vai desenvolver o polinômio aqui, ou trinômio, vamos dizer assim, né? Você tem que se lembrar daquela regra, o quadrado do primeiro, então é quadrado do primeiro, é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo. Então, o primeiro termo é x e o segundo termo é 1/2. Esqueça aquele sinal, porque a regra aqui ela tem os próprios sinais, tá? E, por último, o quadrado do segundo termo, que é 1/2. Então, quadrado do segundo termo, 1/2 ao quadrado. Pronto. Feito isso, nós vamos ter x ao quadrado e, olha só, menos 2x, né? 2 vezes o x é 2x, vezes o 1 é 2x, x continua, e dividido por 2, né? Mais o 1/2, no caso, o 1/2 ao quadrado vai ser 1 vezes 1, vai ser 1, e 2 vezes 2 é 4. Então, nós vamos ter agora a expressão x ao quadrado, 2 dividido por 2 é 1, então fica menos x mais 1/4. Então, a nossa expressão está de uma forma correta, de uma forma escrita adequadamente. O que nós vamos fazer, então? Primeira parte do nosso problema, do exercício, né, que pede, é escrever a forma fatorada. Então, acabamos de escrever então, a forma fatorada. X menos 1/2, ela é igual ao x menos 1/2, entre parênteses, elevado ao quadrado, é igual a 25. E aí, vamos à parte que nós temos que resolver essa expressão. Então, para isso, lembrando que existe uma operação, que é a operação inversa à potência, que é a raiz, né? Então, nós vamos aplicar uma raiz em ambos os lados, né, da nossa igualdade, ou membros da igualdade, né? Então, menos 1/2 elevado ao quadrado igual a 25. Mas lembre-se que tem que colocar mais ou menos raiz quadrada de 25. Eu não posso colocar só simplesmente a raiz quadrada em um dos lados, né, ou dos membros da nossa igualdade. Tem que colocar em todos os dois, né, os dois membros da igualdade. Raiz quadrada, o que acontece? Elimina o expoente 2, é eliminado com índice. Lembrando que isso aqui é uma forma, também pode ser escrita de forma fracionária, expoentes fracionários, né? Então, nós vamos ter x menos 1/2 igual a mais ou menos, raiz quadrada de 25 é 5, né? E aí nós vamos ter x, dois casos, x menos 1/2, que vai ser igual a 5, e o outro vai ser x menos 1/2 igual a menos 5. Então, são dois casos que nós temos que cuidar, né?
nós temos que cuidar para fazer. Bem, agora vamos fazer então primeiro aqui essa primeira parte para descobrir a raiz, né? As raízes dessa nossa equação do segundo grau, né? Ou podemos também chamar de equações quadráticas, enfim. Vai ser então menos 1/2. Lembre-se que para eliminar menos 1/2 precisamos, né, de um valor para acrescentar. Qual é o valor que nós temos que acrescentar? Né? Então acrescentamos mais 1/2 e mais 1/2 desse lado aqui também. E logo nós vamos então zerar essa parte do primeiro membro. Então ficou só o x ali, né? Zeramos aquela operação, menos 1/2 mais 1/2. Igual a 5 mais 1/2. Bom, então agora temos esta parte. Podemos somar 5 mais 1? Não, não podemos, de forma alguma. Em paralelo, podemos fazer o cálculo em paralelo. Daquela fórmula x menos 1/2 igual a menos 5, também podemos descrever observando da seguinte forma, x menos 1/2, e vamos dar um espaço, menos 5, e o que acontece? A mesma situação, utilizando a regra, né? As regras ou as leis do cancelamento, né? Vamos colocar ali só como praxe, mas não há necessidade, se você sabe como fazer, não há necessidade de fazer. Quem não sabe por que nós trocamos o sinal quando nós vamos para o outro lado da igualdade, tem que usar a lei do cancelamento, né? Porque tem que aprender por que a gente utiliza esta propriedade, né? Bom, então nós temos dois valores aqui, x é 5 mais 1/2 e menos 5 mais 1/2. Vamos resolver essa fração? Como vamos resolver, né? Vamos sair somando e subtraindo de qualquer jeito? Não, não podemos. Então, nós podemos fazer da seguinte forma. Observem que existe só um denominador, o valor 2. E o outro valor, que está abaixo do 5, ele tem um que não aparece, que é o 1. Tá? Quando não tem denominador, é o 1 que está ali debaixo. E vamos fazer assim. O MMC, tá? Entre 1 e 2, ele é 2, tá certo? Então não precisa necessariamente fazer a decomposição, é só basta fazer lá, escrever 2. 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes 5 é 10, tá certo? E 2 dividido por 2 é 1, e 1 vezes 1 é mais 1. A mesma coisa você vai fazer para esse outro ali, ó. Vai ser escrever o 2, tá vendo que os denominadores é 1 e 2? Continua valendo essa nossa regra aqui do MMC, de 1 e 2. Então, coloca o 2 lá e faz 2 dividido por 1. É 2. 2 vezes o 5 é menos 10. 2 dividido por 2 é 1. 1 mais 1, ou 1 vezes 1, desculpe, é 1 vezes 1, é 1. Pronto, então agora vamos ter 10 mais 1 é 11 sobre 2. E no outro, nós temos menos 10 mais 1. Menos 10 mais 1 é quanto mesmo? É menos 9, né? Porque tem o sinal, tem a regrinha, né? Da subtração, né? Estou devendo 10, mas tem R$1. Então, vai ficar menos 9, ainda fico devendo 9, né? Então, agora vamos à solução. A solução para isso vai ser, primeiro, sempre colocar os números que são negativos, o menor deles, né? E depois colocamos o 11, 11 meios, tá certo? Então, essa é a solução. Menos 9 meios e 11 meios. E, é claro, qual é a forma fatorada? A nossa forma fatorada, para quem se lembra, lá no início que nós escrevemos, é x menos 1 meio, né? Ao quadrado, igual a 25. Essa é a forma fatorada, tá certo? Espero ter ajudado.